rebeldes na Síria anunciaram neste domingo, 8/12/2024, que assumiram o controle de Damasco e afirmaram que o presidente Bashar al-Assad deixou o país. A Rússia confirmou que Assad não está mais em território sírio. Em um comunicado transmitido pela televisão estatal e pela rádio Damasco, os rebeldes declararam que o regime de Bashar al-Assad foi derrubado e que os presos políticos foram libertados. Abu Mohammed al-Jawlani, líder do grupo insurgente fundamentalista Hayat Tahrir al-Sham, que comandou o avanço das forças rebeldes nos últimos dias, instruiu suas tropas a não se aproximarem das instituições públicas na capital síria. Ele assegurou que essas entidades permanecerão sob a administração do primeiro-ministro até serem formalmente transferidas. De acordo com a agência Reuters e outros veículos de comunicação, al-Assad teria deixado a Síria em um avião particular que partiu do aeroporto internacional de Damasco, onde cenas de pânico foram registradas, com multidões tentando escapar do país. Esse momento simboliza o possível fim de um regime autoritário. Bashar al-Assad governou a Síria com forte repressão desde 2000, sucedendo seu pai, Hafez, que esteve no poder por 29 anos. Seu governo ficou marcado pela guerra civil iniciada em 2011, que resultou em milhares de mortos e milhões de refugiados. Bashar al-Assad nasceu em 1965, filho de Hafez al-Assad e Anissa Makhlouf, em um período marcado por acontecimentos dramáticos na Síria e em todo o Oriente Médio. O nacionalismo árabe era a força predominante na política regional, tanto na Síria quanto em outros países da região. Após o fracasso de uma breve união entre o Egito e a Síria, que durou de 1958 a 1961, o partido Ba'ath assumiu o poder no país, promovendo a ideologia nacionalista árabe. Como a maioria dos estados árabes da época, a Síria não contava com um sistema democrático multipartidário. A comunidade alauíta, à qual pertence a família Assad, estava entre as mais marginalizadas do país. Enfrentando dificuldades econômicas, muitos de seus membros buscaram oportunidades no exército sírio. Foi no ambiente militar que Hafez al-Assad, um ativo militante do partido Ba'ath, começou sua ascensão. Em 1966, ele assumiu o cargo de ministro da Defesa. Aos poucos, Hafez consolidou seu poder e, em 1971, tornou-se presidente da Síria, posição que ocupou até sua morte em 2000. Seu regime representou uma ruptura com a instabilidade anterior da Síria independente, marcada por sucessivos golpes militares e mudanças frequentes de governo. Hafez al-Assad governou com autoridade rígida, eliminando a oposição e rejeitando a possibilidade de eleições livres. Na política externa, ele adotou uma postura pragmática. Inicialmente, alinhou-se com a União Soviética. No entanto, durante a Guerra do Golfo, em 1991, surpreendeu ao unir-se à coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque, sob o comando de Saddam Hussein. Bashar al-Assad viveu diversos momentos marcantes ao longo de sua trajetória, mas um dos mais impactantes foi um acidente de trânsito ocorrido em 1994, a milhares de quilômetros de onde ele residia na época. O acidente, que aconteceu nos arredores de Damasco, tirou a vida de seu irmão mais velho, Bassel, e acabou transformando o destino de Bashar, que naquela época estudava oftalmologia em Londres. Até então, ninguém cogitava que ele se tornaria o sucessor de seu pai, Hafez al-Assad, o então presidente da Síria. Com a morte de Bassel, os planos mudaram drasticamente e Bashar passou a ser preparado para assumir o comando do país. Como Bashar al-Assad saiu de uma vida como estudante de medicina para se tornar um líder autoritário acusado de crimes de guerra? Bashar al-Assad havia traçado um caminho completamente diferente para sua vida, afastado da política e das obrigações militares. Seu desejo era seguir a carreira médica. Após concluir a graduação em medicina pela Universidade de Damasco,
ele se mudou para o Reino Unido em 1992 para se especializar em oftalmologia no Western Eye Hospital, em Londres. De acordo com o documentário The Assads, A Dangerous Dynasty, Os Assads, uma dinastia perigosa, Bashar aproveitou bastante seu tempo na capital britânica. Ele tinha apreço por músicas de Phil Collins e admirava diversos aspectos da cultura ocidental. Foi também em Londres que Bashar conheceu Asma al-Akras, que viria a se tornar sua esposa. Na época, ela estudava ciência da computação e chegou a ser aceita em um programa de MBA na Universidade de Harvard. Bashar, sendo o segundo filho de Hafez al-Assad, nunca havia sido considerado o sucessor natural de seu pai. Seu irmão mais velho, Bassel, era amplamente visto como o herdeiro mais provável do poder. No entanto, a morte inesperada de Bassel, em um acidente de carro, mudou completamente o rumo da vida de Bashar. Ele foi imediatamente chamado de volta a Damasco para começar sua preparação como possível sucessor do regime do pai. Assim, Bashar ingressou no exército sírio e iniciou o processo de construção de sua imagem pública, preparando-se para assumir o papel que, a partir daquele momento, parecia inevitável em sua trajetória. Durante a primeira década de Bashar al-Assad no poder, as relações da Síria com o Irã, Catar e Turquia se fortaleceram. Enquanto isso, a relação com a Arábia Saudita oscilou, apesar do apoio inicial de Riad ao jovem presidente. No cenário internacional, Bashar seguiu a política externa cautelosa de seu pai, evitando envolvimentos em confrontos militares diretos. Contudo, 10 anos de governo deixaram evidente o caráter autoritário de Assad, com a perseguição à oposição continuando de forma sistemática. Em dezembro de 2010, Asma al-Assad declarou à revista Vogue que a Síria era um país governado de maneira democrática. No mesmo dia, na Tunísia, o vendedor ambulante Mohamed Bouazizi ateou fogo ao próprio corpo após ser agredido por um policial. Esse evento foi o estopim de uma revolta popular que derrubou o presidente Zine El Abidine Ben Ali. A revolta tunisiana deu início a uma onda de movimentos revolucionários em diversos países árabes, como Egito, Líbia, Iêmen, Bahrein e, posteriormente, a Síria. A Síria, descrita pela Vogue como um país livre de bombas, tensões e sequestros, sofreu uma transformação dramática em pouco tempo. Em março de 2011, um grande protesto começou em Damasco e logo se espalhou para Daraa, cidade onde um jovem havia sido preso por escrever mensagens contra Assad nos muros. Bashar demorou 2 semanas para reagir. Quando finalmente se pronunciou no parlamento, afirmou que o país enfrentava uma conspiração, embora reconhecesse que muitas pessoas viviam em condições precárias. O cenário ficou mais tenso quando as forças de segurança abriram fogo contra manifestantes em Daraa. A violência aumentou a insatisfação popular e levou ao surgimento de pedidos pela renúncia de Assad em diversas cidades sírias. O governo respondeu com brutalidade, alegando que a agitação era fruto de sabotadores e infiltrados a serviço de forças estrangeiras. Nos meses seguintes, a situação se deteriorou rapidamente, com confrontos cada vez mais frequentes entre as forças de segurança do regime e grupos rebeldes que decidiram recorrer às armas. Um vídeo divulgado pelos rebeldes que assumiram o controle na Síria revelou a impressionante coleção de carros de luxo pertencente ao ditador Bashar al-Assad. De acordo com o material compartilhado na internet, mais de 40 veículos de alto padrão foram encontrados em uma garagem localizada em Damasco. Assad pertence à família que esteve no comando da Síria por mais de 50 anos. Durante esse período, o líder acumulou uma fortuna estimada em cerca de US$ 2 bilhões, enquanto cerca de 70% da população do país vive em condições de extrema pobreza. A vasta riqueza permitiu a construção de uma garagem repleta de veículos das marcas de luxo mais renomadas do mundo.
Sob o regime de Bashar al-Assad, a imprensa na Síria era rigidamente controlada pelo Estado. Sites como Wikipédia em árabe, YouTube e Facebook foram bloqueados em várias ocasiões entre 2008 e 2011. Organizações como a Human Rights Watch e a Anistia Internacional publicaram relatórios detalhando práticas de tortura, prisões e execuções de opositores políticos pela polícia secreta do governo. Em uma entrevista à ABC News em 2007, Assad declarou: "Nós não temos presos políticos." No entanto, o The New York Times reportou que entre os mais de 30 dissidentes que formaram um grupo de oposição naquele ano, pelo menos 3 líderes foram presos. O jornalista William R. Polk descreveu a Síria sob o comando do Partido Baath como uma tirania onde o povo vivia com medo. Segundo ele, Assad, assim como seu pai, utilizava eleições fraudulentas para manter uma fachada de legitimidade enquanto mantinha a sociedade civil sob forte repressão. James Dancelow, do jornal The Guardian, afirmou no início da Guerra Civil que Assad não poderia implementar reformas, mesmo que quisesse, descrevendo-o como o ditador que não pode ditar, pois sua base de apoio não aceitaria mudanças. Já o livro Syria at Bay, de Karsten Wieland, citou uma fonte anônima que descreveu Assad como alguém que forma suas opiniões com base na última pessoa com quem falou. Sua irmã, Bushra, teria chamado o presidente de estúpido e nervoso. Durante os protestos contra o governo, Assad respondeu com violência, resultando em uma escalada que levou à guerra civil. Segundo o FBI, pelo menos 10 cidadãos europeus foram torturados por agentes do governo sírio, o que poderia abrir caminho para Assad ser julgado por crimes de guerra em tribunais europeus. Stephen Rapp, responsável por crimes de guerra no Departamento de Estado do Zekumainawa, classificou as ações de Assad como as piores desde a Alemanha nazista. Em 2015, Rapp comparou o caso contra Assad ao de líderes condenados internacionalmente, como Slobodan Milošević e Charles Taylor. Em entrevista à BBC em fevereiro de 2015, Assad negou o uso de bombas de barril por suas forças, chamando as acusações de infantis e ironizando que suas tropas não usariam panelas de cozinha. Contudo, o editor de Oriente Médio da BBC, Jeremy Bowen, refutou suas alegações, destacando que o uso indiscriminado de bombas de barril em áreas civis era amplamente documentado. Em março de 2016, a Comissão de Inquérito das Nações Unidas afirmou que os atos do governo sírio beiravam o extermínio, constituindo crimes contra a humanidade. Segundo a comissão, mulheres e crianças, inclusive com apenas 7 anos, foram vítimas de tortura e execução em centros de detenção. O relatório indicou que altos oficiais do governo, incluindo militares e policiais, sabiam dos abusos, mas nada fizeram para impedi-los ou responsabilizar os envolvidos. Entre 2018 e 2020, diversos acordos internacionais consolidaram o controle do governo sírio sobre a maior parte do país, enquanto rebeldes islâmicos e guerrilheiros curdos mantinham redutos no norte e nordeste da Síria. Esse cenário fortaleceu a posição de Bashar al-Assad, que gradualmente voltou ao palco diplomático. A Síria foi readmitida na Liga Árabe e, em 2023, países árabes começaram a reabrir suas embaixadas em Damasco. Apesar de enfrentar uma crise econômica agravada por anos de guerra, Assad parecia ter conseguido resistir às forças insurgentes. No entanto, em outubro de 2023, o grupo palestino Hamas realizou um ataque contra o sul de Israel, desencadeando uma guerra em Gaza que rapidamente teve repercussões no Líbano, afetando o Hezbollah, um dos principais aliados de Assad. A ofensiva israelense resultou em pesadas perdas para o Hezbollah, incluindo a morte de seu líder, Hassan Nasrallah. No mesmo dia em que um cessar-fogo entrou em vigor no Líbano, os rebeldes sírios, liderados pelo grupo Hayat Tahrir al-Sham, lançaram um ataque surpresa e conquistaram Alepo, a segunda maior cidade do país. Sem encontrar grande resistência, os insurgentes avançaram rapidamente, capturando outras cidades. Regiões no sul começaram a escapar do controle do governo. Com a Rússia e o Irã aparentemente impossibilitados de oferecer suporte imediato,
a situação de Bashar al-Assad tornou-se extremamente frágil. Em abril de 2017, um ataque com gás sarin em Khan Sheikhoun matou mais de 80 pessoas. Em resposta, os Estados Unidos, sob ordem do presidente Donald Trump, lançaram 59 mísseis Tomahawk contra uma base aérea síria em Shayrat. Um relatório posterior das Nações Unidas confirmou que o regime Assad era responsável pelo ataque, violando o direito internacional. No ano seguinte, em abril de 2018, outro suposto ataque químico na cidade de Douma deixou cerca de 85 mortos. Os ECOWAS, França e Reino Unido retaliaram com bombardeios coordenados contra alvos do regime em Damasco e Homs. Tanto o governo sírio quanto a Rússia negaram envolvimento no ataque. Em junho de 2018, o procurador-chefe da Alemanha emitiu uma ordem internacional de prisão contra Jamil Hassan, chefe do Diretório de Inteligência da Força Aérea Síria. A agência era uma das mais notórias em violações de direitos humanos, sendo responsabilizada por torturas e mortes de milhares de prisioneiros. Hassan foi acusado de comandar e ter conhecimento das atrocidades, representando um dos casos mais emblemáticos de um alto oficial do regime Assad, implicado diretamente em crimes de guerra. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se achou interessante, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer esses casos fascinantes. Não se esqueça de assistir ao vídeo que aparece na tela e na descrição você encontra links de livros recomendados pelo canal. Se ama a história, pode comprar e ainda ajudar o canal.